E aí, pessoal, na aula de hoje iremos aprender sobre frações, tá bom? Iniciaremos aqui com a ideia de fração, tá certo? Imagine que você queira medir a largura de um terreno usando determinada unidade de medida. E, ao efetuar a medição, verifica que a unidade empregada não cabe um número inteiro de vezes na largura desse terreno. O que você faria? Nesse caso, como você registraria a medida do terreno? Para auxiliar na resolução de situações parecidas com essa, há cerca de 3.000 anos, os egípcios criaram as frações. Nesse caso, a fração indica a parte de um inteiro, ou seja, uma parte da unidade de medida. As frações podem ser usadas em diversas situações do dia a dia. Veja algumas ideias de frações que podem ser observadas na festa de aniversário de Vanessa. Deixa eu rolar aqui a página. Beleza. Olha só. Contando com Vanessa, há 3 meninas e 2 meninos na festa. Nesse caso, podemos comparar a quantidade de meninos em relação à quantidade total de crianças pela seguinte fração. Olha aí, pessoal, tá vendo? Deixa eu esquecer aqui. Olha só, temos aqui a quantidade de meninos. Na imagem tem 2 meninos. E temos a quantidade total de crianças. Tem 5 crianças nesse aniversário, né? Ou seja, o 2 representa a quantidade de meninos e o 5 representa a quantidade total de crianças. Esse número 2 ele é chamado de numerador na fração, tá bom? O número que fica em cima do tracinho aqui, né, o traço de quociente, ele é chamado de numerador. E o número que fica na parte de baixo é chamado de denominador, tá bom? Nesse caso, a fração 2/5, que é a forma que lemos, certo, pessoal? 2/5 representa uma razão, ou seja, a quantidade de meninos em relação ao total de crianças está na razão de 2 para 5, ou seja, 2 meninos para o total de 5, tá bom? Deixa eu passar aqui a página. Beleza, vamos ver esse bolo. O bolo de aniversário de Vanessa foi cortado em pedaços iguais e servido aos convidados, tá bom? Considerando o bolo inteiro uma unidade, podemos representar a parte do bolo que restou na bandeja pela seguinte fração. Olha só, 11, que foi a quantidade de pedaços que sobraram, né, do bolo, e 20 é a quantidade total em que o bolo foi dividido, né, a quantidade de pedaços em que o bolo foi dividido. Aqui temos o numerador e aqui temos o denominador. E aqui está a imagem do bolo, né? Nesse caso, a fração 11/20, lemos dessa maneira, tá bom? Passando de 10, sempre acrescentamos a palavra, né, avos. Então aqui é 11/20. Representa parte de uma unidade, tá bom? Beleza. A ideia de fração também está relacionada ao quociente de uma divisão, como eu já falei. Observe na jarra de suco que as marcações dividem a quantidade de suco em 5 partes iguais, das quais 5 estão completamente cheias. Tá aí a imagem, pessoal, olha só. Beleza? Olha só, temos aqui a jarra, né? Olha, dividiu em 1, 2, 3, 4, 5 e 5 partes iguais. Se a jarra está totalmente completa, cheia, ou seja, a fração é 5/5. Por quê? Foi preenchida as 5 partes em que essa jarra foi dividida. Representa, na verdade, um inteiro, né? A jarra inteira está cheia. Ou seja, 5/5 dá igual a 1. Por isso que chamamos de 1 inteiro, tá bom? Portanto, como 5 dividido é 1, podemos escrever 5/5, que é igual a 5 dividido por 5, que é igual a 1. Atenção, uma fração pode ser escrita na forma de divisão e vice-versa. Por exemplo, olha, 4/5 é a mesma coisa que 4 dividido por 5. 8/16 é a mesma coisa que 8 dividido por 16. Nesta bandeja há 56 doces, dos quais 26 são brigadeiros.
Considerando o total de doces da bandeja, podemos representar a quantidade de brigadeiros em relação ao total de doces pela seguinte fração. 26 representa a quantidade de brigadeiros e 56 representa a quantidade total de doces. Então aqui formamos o quê? Uma fração, né? O numerador é o número de cima e o denominador é o número que vem embaixo. Então a fração 26 56 avos representa a parte de uma quantidade, tá bom? Deixa eu passar aí. E aqui está o resumo total, olha, do que seria a fração, tá bom? Uma fração pode representar parte de uma quantidade ou de uma unidade que foi dividida em partes iguais. O numerador de uma fração representa quantas partes estão sendo consideradas. E o denominador representa a quantidade de partes iguais em que o inteiro foi dividido, ou seja, ou o objeto ou a figura, certo? Considerando, por exemplo, a figura ao lado como um inteiro, como uma figura inteira, né? Podemos representar as partes pintadas de amarelo com a fração 7 12 avos. Por quê, professor? Vamos observar aqui esse retângulo todo. Ele foi dividido, olha, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi dividido em 12 partes iguais. Só foram pintadas 7 partes dessas 12. Então a fração que representa essa figura é 7 sobre 12, tá bom? Nessa fração, o número 7 é o numerador e o número 12 é o denominador, ou seja, são consideradas 7 partes de 12, tá bom? Aqui tem uma pergunta, olha, em sua opinião, o denominador de uma fração pode ser igual a 0 e o numerador? Justifique sua resposta, tá bom? Essa resposta aí é pessoal. Vamos aqui agora para a parte das leituras, né? Da leitura das frações. Como é que lê? Então vamos lá, olha. Em uma fração, primeiro lemos o numerador e depois o denominador. Dependendo do número que aparece no denominador, algumas frações recebem nomes especiais. Vamos lá para o primeiro caso. Olha. Quando o denominador é menor do que 10. Tá bom? Quando o denominador é menor do que 10, lemos da seguinte maneira. Olha. 1 sobre 2 é 1 meio. 2 sobre 3 é a mesma coisa que 2 terços. 3 sobre 4, olha, o denominador é 4, é a mesma coisa que 3 quartos. 4 sobre 5 é a mesma coisa que 4 quintos. É a forma que a gente lê, tá bom? 5 sobre 6, lemos 5 sextos. 6 sobre 7, lemos 6 sétimos. 7 sobre 8, lemos 7 oitavos. E 8 sobre 9, lemos 8 nonos, tá bom? Agora, quando o denominador é 10, 100 e 1000, e aí, como é que a gente lê? Vamos ver, é isso que vamos ver aqui, olha. Vamos lá, temos a fração aqui, ó, 7 sobre 10. Como é que realizamos a leitura? Como é que é feita a leitura dessa fração? 7 décimos, tá vendo? Se é um 10, então é décimos. Se tiver um 100 no denominador, como no exemplo aqui, é 23 sobre 100. Lemos da seguinte maneira, 23 centésimos, porque é 100. E se tiver 1000, temos aqui 209 sobre 1000, então é 209 milésimos, tá bom? Toda fração cujo denominador é 10, 100 e 1000 é chamada de fração decimal, tá bom? E por último, olha, tem essa parte aqui, pessoal, olha só. Quando o denominador é maior do que 10 e a fração não é decimal, lemos o numerador e depois o denominador seguido da palavra avos. Foi o que eu falei anteriormente, né, no vídeo. Vamos ver aqui o exemplo. 6 sobre 11. Fazemos a leitura da seguinte maneira. 6, 11 avos. É acrescentado a palavra avos. 1 sobre 23 é 1 23 avos. 5 sobre 19 é 5 19 avos. 13 sobre 47 é 13 47 avos, tá bom? E 3 sobre 700 é 3 700 avos. E aí já tem atividade para vocês realizarem, tá bom? Vou passar aqui essa parte, que eu tenho que explicar aqui o outro tópico, tá bom? Lembrando, pessoal, que não vai dar para concluir, certo? Esse é o último vídeo de explicação antes das férias, tá certo?
não vai dar para concluir o capítulo 6, que é falando só sobre frações, tá bom? É um conteúdo muito extenso, muito grande. Não vai dar para concluir, tá certo? Mas vamos lá. Vamos ver agora o que seriam frações próprias e impróprias, tá bom? As frações que estudamos até agora representam parte de uma unidade ou a própria unidade, ou seja, uma quantidade menor do que a unidade ou igual a ela. Entretanto, as frações também podem representar uma quantidade maior do que a unidade. Observe alguns exemplos de frações que representam parte de uma unidade. Olha só, representam apenas uma parte, tá bom? Olha, 3 sobre 10 é 3 décimos, né? Pega uma figura, divide em 10 pedacinhos iguais e pinta 3, ou seja, foi considerado 3 partes de 10. Aqui, 5 oitavos. Pegamos aqui uma figura, divide em 8 partes e pintamos apenas 5 partes. Aqui, 1 sexto. Pega uma figura, divide em 6 partes iguais e pinta apenas 1. Tá bom? Por isso que é 1 sexto. E por último, 2 quintos. Pega uma figura, divide em 5 partes iguais e pinta apenas 2, porque o numerador aqui é 2, tá bom? Em todas essas frações aqui, pessoal, em todas essas frações, o numerador é menor. Vocês podem perceber aqui, ó, 3 é menor do que 10, 5 é menor do que 8, 1 é menor do que 6 e 2 é menor do que 5. E quando isso ocorre, essas frações são chamadas, classificadas como frações próprias, tá bom? Olha só, em todas essas frações o numerador é menor do que o denominador, diferente de zero. Quando uma fração apresenta essa característica, ela é chamada de fração própria, tá bom? Fração própria. Beleza. Uma fração própria representa parte de um inteiro, ou seja, quantidades maiores do que zero e menores do que 1. Tá bom? Por isso que o numerador sempre vai ser menor do que o denominador. Agora vamos ver o seguinte, pessoal, olha só. Agora observe exemplos de frações que representam uma quantidade igual ou maior do que uma unidade. Vamos ver aqui. Aqui temos 7 sobre 4. Agora inverteu, olha. O numerador ficou maior do que o denominador. Isso aqui é a mesma coisa que você pegar uma figura, dividir em 4 partes, né? O denominador é 4, eu divido em 4 partes. Porém, eu quero pintar quantas partes? 7. Eu vou pintar essa figura completamente, tá vendo? E ainda vai precisar de mais 3 partes. Então, eu faço outra figura exatamente igual, divido novamente em 4 partes e pinto mais 3. Então, essas duas figuras aqui, ó, representam essa fração, 7 quartos, tá bom? É uma fração em que o numerador é maior do que o denominador, tá bom? Representa uma quantidade igual ou maior do que uma unidade. Aqui ó, temos 3 sobre 2. O 3 é maior do que o 2. Você aqui ó, desenhou um círculo, dividiu em 2 pedaços, 2 partes iguais. Pintei 2 partes, mas ficou faltando pintar uma. Então foi preciso criar outra figura do mesmo jeito, dividir em 2 partes exatamente iguais e pintar mais uma parte para representar essa fração, tá bom? Aqui da mesma forma, olha, 15 nonos. Fiz uma pirâmide aqui, né, de triângulos, não foi suficiente, tive que fazer outro para completar, certo? E por último aqui também, 5 sobre 5, ou seja, vai ser um inteiro, porque 5 sobre 5 é a mesma coisa que 5 dividido por 5, que dá 1, ou seja, uma figura inteira. Então você desenha uma figura, divide em 5 partes e pinta ela completamente, tá bom? Beleza. Uma fração que não é própria é chamada de fração imprópria e representa quantidades iguais ou maiores do que 1, ou o número 0. Então esses exemplos aqui são exemplos de frações impróprias, porque o numerador é maior do que o denominador. Beleza? Aqui, olha só. Algumas frações impróprias podem ser escritas na forma mista. Veja, por exemplo, como podemos representar a fração 11 sobre 4. Tá bom? Beleza. Aqui ó, foi desenhado um quadrado, dividiu em 4 partes. Pintamos todas, né? Todas as partes. Precisou desenhar outro quadrado, dividir em 4 partes. Foi pintado todas as partes. Ainda foi preciso pintar mais uma parte e desenhar mais uma parte e pintar mais 3 para completar as 11, né?
Agora sim, olha. Aqui ficamos com quanto, olha? Quantas figuras foram pintadas completamente? Duas figuras, olha, dois quadrados foram pintados completamente, ou seja, dois inteiros. E essa última foi pintada uma, duas, três, 3 de 4, né? Então é 3 quartos, tá vendo? Aqui é 2 inteiros e aqui é 3 quartos. Ou seja, podemos pegar essa fração imprópria e transformar na sua forma mista, que é desse jeito aqui, ó. O 2 representa 2 inteiros e o 3 quartos é o que sobrou, tá bom? O número 2, 3 quartos é um número escrito na forma mista, que se lê 2 inteiros e 3 quartos, tá bom? As frações impróprias também podem representar quantidades inteiras. Quando uma fração apresenta essa característica, ela é chamada de fração aparente. Beleza? Veja alguns exemplos. Temos aqui, essa figura foi dividida em 4 partes e foram pintadas 4 partes. Ou seja, 4 sobre 4, que é a mesma coisa que 1. Tá vendo? Deu uma unidade inteira. É chamada de fração aparente. Aqui do mesmo jeito, olha. Pegamos aqui, ó, 12 sobre 6, ou seja, pegamos uma figura, dividimos em 6 partes. Pintei todas, mas eu preciso pintar mais 6. Então desenho ela novamente e pinto mais 6. Ou seja, pintei as duas figuras inteiras. 12 sobre 6 é a mesma coisa que 12 dividido para 6, que dá 2. Se der um número inteiro, olha, 1, 2, 3, 4, ela vai ser classificada como fração aparente. Olha só, a fração aparente é um caso particular de fração imprópria, que representa um número natural. Beleza? Ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, um número natural, certo? Desculpa aí que eu falei inteiro anteriormente, né? É um número natural. E aqui tem mais atividades. Tá bom, gente? Então é isso, a aula de hoje. Tentem fazer essas atividades, tá certo? E na quinta-feira colocarei o vídeo com as correções. Até a próxima, valeu!